Antes de começar esse vídeo, eu vou te dar um recado rapidinho. A lista de espera para o produto mais completo da Speech, o Speech One, já está aberta. E para você se inscrever, basta você clicar no link que está aqui embaixo. Lembrando que no Speech One você tem acesso a uma carteira completa de investimentos, bem diversificada, personalizada de acordo com o seu patrimônio. Além disso, você tem acesso a relatórios semanais de acompanhamento de resultado da carteira, de atualização dos diversos mercados e, obviamente, novas recomendações e desrecomendações dos ativos que você tem por lá. Então, se você não quer perder a oportunidade de entrar para o produto com a maior satisfação dos nossos clientes, clica no link embaixo que a gente vai estar te esperando. Eu duvido que você saiba exatamente quanto você precisa investir por mês para chegar no seu tão sonhado primeiro milhão. Se você não sabe ainda, fica tranquilo ou tranquila, porque você vai sair daqui sabendo exatamente o quanto você precisa investir por mês a partir de hoje para chegar no seu tão sonhado primeiro milhão. Isso de uma maneira muito fácil, eu não vou te ensinar conta aqui não, eu vou te dar uma ferramenta para você entender, fazer os cálculos por você mesmo de quanto tempo você vai levar para chegar lá. Então bora pro vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado ou antenada com todos os conteúdos que a gente vai postando aqui ao longo de todas as semanas. Então bora lá! O que eu vou fazer aqui para você? Eu vou deixar o link para você baixar uma planilha, que a gente chama de ferramenta. Essa ferramenta vai te ajudar a fazer e simular vários cenários para você entender em quanto tempo você vai chegar no primeiro milhão e você vai precisar mudar 3 variáveis. Que variáveis são essas? Escreve aqui, edição. Primeiro, você vai precisar colocar o valor que você tem investido hoje. Poxa, Gui, eu não comecei a investir ainda. O que é que você vai colocar? R$0 de investimento inicial. Mas eu vou te mostrar já onde você vai preencher essa informação na planilha. Segunda informação, quanto você pretende e se compromete a poupar e investir por mês. Poxa, Gui, olha, eu consigo investir R$200, R$300 por mês. Show de bola. Você vai colocar esse valor em uma célula específica. Então já anota quanto você tem investido hoje e o quanto você pretende investir todos os meses. Poxa, Gui, eu não vou investir todos os meses, eu invisto 2 vezes no ano, em agosto e em fevereiro. O que é que você vai fazer? Você vai somar o quanto você investe na média, né, nesses 2 meses e vai dividir por 12 para te dar uma média de investimento mensal. Então, poxa, se eu invisto R$12 mil nesses 2 meses somados, você vai colocar ali naquele valor R$1.000, como se você investisse R$1.000 por mês. Então, primeiro, valor inicial. Segundo, valor que você vai poupar e investir por mês. E terceiro, uma expectativa de retorno para sua carteira de investimentos. Isso daqui é muito importante. O Gui, eu quero uma referência para essa taxa de remuneração. Eu vou mostrar onde você consegue encontrar essa taxa de referência, ou seja, o que um título público pré-fixado promete te pagar ao longo dos próximos anos. Isso é uma taxa de referência, né? Ou seja, um título público vai te entregar isso sem que você precise correr grandes riscos. Ou seja, se você montar uma boa carteira de investimentos, isso vai ser um referencial base para sua taxa de remuneração. Se você montou uma boa carteira de investimentos, seguiu o acompanhamento de alguns bons analistas por aí, de boas casas de análise, muito provavelmente o seu retorno vai ser superior, numa média anual, àquele título público pré-fixado de longo prazo. Enfim, eu vou te mostrar isso também, e aí você vai ter as 3 informações necessárias para se calcular em quanto tempo você vai chegar no tão sonhado primeiro milhão. E lembrando, primeiro, quanto você tem investido hoje. Tem o 0, é 0. Tem o 1.000, é 1.000 e assim sucessivamente. Segundo, quanto eu invisto na média por mês, ou quanto eu vou investir na média por mês, ou quanto eu tenho a capacidade de investir na média por mês. E terceiro, qual que é a taxa de remuneração esperada da minha carteira de investimento. O Gui, eu posso sim fazer uma simulação se eu conseguir uma taxa de retorno de 20%, 25%, 30%? Você até pode, tá? Mas eu já vou te adiantar aqui. Dificilmente você vai conseguir uma taxa de remuneração média anual ao longo das próximas décadas acima de 25% ao ano. Você até consegue isso, essa taxa de remuneração, em um ano ou outro, tá? Mas conseguir um nível de remuneração tão elevado pelas próximas décadas é extremamente difícil e desafiador. Não preciso dizer, por exemplo, o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, tem uma taxa de remuneração anual média em torno de 22%, tá bom? Bom, vamos lá, você vai baixar a ferramenta aqui embaixo pelo link e você vai ter acesso, você vai estar enxergando exatamente isso daqui, ó. Bom, Speech, quando chegarei ao meu primeiro milhão, primeira coisa que você faz, já preenche seu nome aqui. Então vamos lá, né? Guilherme Cadioto, vou colocar aqui meu nome com
completo, perfeito? Bom, aqui, já comecei colocando aqui Guilherme Cadonhoto. Aqui tem a taxa de juros utilizada, ou seja, a taxa de remuneração da sua carteira de investimentos, mas a gente vai deixar esse para o último ponto. Vamos lá. Primeiro fator que você precisa preencher. Quanto você tem investido hoje? Você vai preencher exatamente nessa célula aqui, ó, que está na coluna I, na célula 10, tá? Ou seja, na I10, tá? Como se fosse batalha naval aqui. Bom, vamos supor que eu, Gui, tenho aqui 50 mil reais investido, tá certo? Preenchi, você vai falar, nossa, Gui, deu erro. Não é que deu erro, é que a célula, às vezes, né, ela vem muito pequenininha. Se você aumentar, ó, você vê que já aparece lá o valor certinho. Agora, qual o valor que eu vou investir todos os meses? Vamos supor que eu, Gui, consiga investir todos os meses, em média, 2 mil reais. Poxa, mas eu não invisto todos os meses. Eu invisto 2 vezes por ano, quando eu recebo o PLR, né, a participação de lucros da empresa. Bom, então como é que funciona no meu caso? Por exemplo, poxa, eu invisto 12 mil reais em agosto e 12 mil reais em fevereiro, o que dá um total de 24 mil reais, certo? Só que aqui, ó, qual valor você vai investir todos os meses? Na média. Então eu vou pegar aqui esse valor de 24 mil e eu vou dividir por 12. Fazendo essa continha aqui no Excel, eu vou chegar no valor de 2 mil reais mensais. Poxa, então eu preencho aqui 2 mil reais. Gui, eu invisto uma vez só no ano porque a minha empresa ela paga PLR só uma vez no ano, ou eu sou empresário, uma empresária e eu só retiro ali da empresa o lucro acumulado durante um ano completo. Só que eu retiro uma boa quantia. Por exemplo, Gui, eu retiro 50 mil ali para os investimentos. Legal, você vai pegar 50 mil e você vai dividir por 12. E aí você vai chegar no valor de 4.166 reais, perfeito? E você vai colocar nessa segunda célula aqui, a I11, tá bom? Pô, mas agora falta uma coisa muito importante. Qual que é? A taxa de remuneração esperada para sua carteira de investimentos. E eu disse aqui, a maneira que você tem mais previsível e com menor risco de conseguir uma boa taxa de remuneração é você fazer o quê? Investir em um título público pré-fixado de longo prazo. Esse tem que ser o seu referencial. Por quê? Poxa, se você for investir em ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, né? E tem uma expectativa de ter uma remuneração menor do que a de um título público pré-fixado, não faz tanto sentido assim. Ou seja, uma carteira de investimentos com bons ativos selecionados e diversificada, ela deve entregar ao longo do tempo uma remuneração superior a um título público pré-fixado de longo prazo, tá? Então a gente vai pegar como referência um título público pré-fixado. Onde que eu vou conseguir a taxa justa, Gui, de um título público pré-fixado de longo prazo? No site do Tesouro Direto. Olha lá, você vai no site do Tesouro Direto, você vai simplesmente descer aqui e procurar um título público pré-fixado de longo prazo. Dá uma olhada, você tem duas opções aqui, um Tesouro Pré-fixado 2029 ou um Tesouro Pré-fixado 2033. Um pagando uma taxa de 10,68% ao ano e outro 10,92% ao ano. Vou pegar essa taxa aqui do título mais longo como referência, 10,92% ao ano. Aí a gente volta para nossa planilha. Vou colocar aqui na célula E6 a taxa de remuneração que eu acabei de observar lá no título público pré-fixado, 10,92%. Pô, Gui, marcou 11 aqui, porque ele arredonda, né? Ó, se você abrir duas células aqui depois da vírgula, já vai aparecer certinho. Aqui embaixo também, ó. Se você vir aqui e aumentar casas decimais, você vai ver que ele já está copiando, está pegando o valor dessa célula aqui. Bom, dito isso, você já preencheu todas as informações aqui, né? Então eu coloquei, ó, tenho 50 mil reais investido hoje, vou investir 2 mil na média por mês e uma taxa de retorno anual prevista e uma carteira bem conservadora ali, né? De 10,92% ao ano. Vamos ver em quanto tempo eu vou chegar no meu primeiro milhão? Se você descer aqui, ó, você vai encontrar essa informação. Tem algumas fórmulas aqui, então o que você não vai fazer? Não vai dar um delete aqui, tá vendo? Poxa, deu um delete, o que aconteceu? Acabou, você estragou a planilha aqui. Então não vai dar um delete aqui em quantos meses ou anos, né? Não dá pra você reduzir aqui na dedada que a gente costuma dizer, tá? Você tem que fazer as contas certinho aqui. Então olha só, com 50 mil reais investido hoje, poupando e investindo 2 mil reais em média por mês, com uma taxa de remuneração de 10,92% ao ano, eu, Gui, vou chegar no primeiro milhão em aproximadamente 172 meses, o que dá mais ou menos um período de 15 anos. Você pode chegar na seguinte conclusão: caramba, Gui, 15 anos, eu queria chegar no meu primeiro milhão um pouco mais rápido. Bom, aí é o seguinte, a primeira coisa que você pode mudar aqui é colocar uma expectativa de retorno um pouco mais alta, mas para isso você precisa entender que você vai ter que ter uma carteira de investimentos diversificada e com um pouco mais de risco. O que significa isso? Significa que o seu patrimônio total ao longo do tempo ele vai oscilar. Por vezes, em momentos negativos, e esses momentos podem ser meses, semestres e até anos, o rendimento da sua carteira diversificada
vai ser ruim. Pode, inclusive, fechar um ano com rendimento negativo. Porém, em meses, semestres e anos positivos, a sua carteira de investimentos vai apresentar uma rentabilidade de destaque. Muito provavelmente, se essa carteira de investimentos conta com uma boa seleção de ativos, ou seja, uma boa seleção de ações, uma boa seleção de fundos imobiliários, uma boa seleção de ativos de renda fixa, de ativos internacionais, nesses períodos positivos, a sua carteira mais do que vai compensar os semestres, meses e anos negativos do passado. Então vamos supor que uma boa carteira diversificada com uma boa seleção de ativos vai conseguir nos entregar aqui, ó, uma rentabilidade de 15% ao ano. Coloquei 15% ao ano, vamos ver o que aconteceu. Opa, quanto tempo vai atingir o primeiro milhão? 144 meses, o que vai dar mais ou menos 12 anos. Aí você pode chegar à seguinte conclusão. 3 conclusões, na verdade, você pode chegar. A primeira, show de bola, Gui, tô alinhado com isso, eu pretendo chegar no meu primeiro milhão lá em 12 anos, tá tudo certo, gostei, muito obrigado, tá? Então você guarda a planilha, você compartilha com quem você gosta também, tá? Então você pode fazer isso. Agora, você pode chegar à seguinte conclusão. Poxa, Gui, eu achei que eu iria chegar no meu primeiro milhão um pouco depois, eu tinha uma meta de chegar, né? Poxa, em 15 anos, tô vendo aqui que eu investindo bem e tudo mais, vou chegar em 12 anos. E eu faço um baita de um esforço, Gui, para poupar e investir R$2.000 por mês. Já que eu fiz essa conta e eu vou chegar antes da minha expectativa, do meu objetivo no primeiro milhão, talvez faça sentido investir um pouquinho menos para eu conseguir, por exemplo, fazer um curso ou fazer um bate e volta na praia uma vez por mês, que é o que me faz bem. Então você vai adequando isso à sua necessidade. Obviamente, chegar no primeiro milhão antes do que você esperava, do que você tinha como objetivo, é muito bom. Mas talvez, para você, nas suas condições atuais, esse sacrifício não compense. Então, você pode alterar aqui, ó, por exemplo, colocar R$1.800 e falar, opa, em 13 anos ainda, Gui, então dá para eu fazer um sacrifício um pouquinho menor. E você vai reduzindo aqui até ver em quanto tempo vai casar certinho com o atingimento do seu objetivo, que no caso aqui eu usei como exemplo, primeiro milhão, em 15 anos. Mas, vou voltar aqui para as condições iniciais, né, colocando aqui R$2.000 por mês que você investe, e você pode chegar à terceira conclusão. Que conclusão é essa? Poxa, eu tenho R$50.000 investido hoje, vou investir, né, R$2.000 por mês, com uma taxa de remuneração, uma expectativa de remuneração de 15% ao ano, e eu vou chegar no meu primeiro milhão em 12 anos. Mas, poxa, isso é mais do que eu gostaria. E aqui você precisa entender uma coisa. Não é trivial, ou seja, não é simples você conseguir uma rentabilidade média anual ao longo das próximas décadas superior a 15% ao ano. Então eu não mudaria isso. Se você conseguir uma remuneração superior a 15%, show de bola. Ótimo para você. Isso vai antecipar o atingimento do seu objetivo, tá? Mas eu não montaria um plano de ação com base em uma expectativa de retorno de 18% ao ano, de 20% ao ano. Eu prefiro ser conservador nesse ponto. Por quê? Porque se minha remuneração for maior, eu vou ser surpreendido positivamente. É diferente de eu fazer um plano considerando uma rentabilidade de 20% ao ano e eu consigo um retorno de 15% ao ano. O que vai acontecer? Eu vou chegar no meu primeiro milhão ou na minha independência financeira muito tempo depois do que eu esperava. Então, para você não se frustrar, para você continuar nos objetivos, faça a simulação para você chegar no seu primeiro milhão ou no número aqui que vai ser a sua independência financeira com uma rentabilidade de no máximo 15% ao ano. Beleza? Tudo bem. Você fala assim, Gui, mas isso não vai me ajudar, pô. Eu ainda tô chegando aqui em 12 anos, né, no meu primeiro milhão, eu queria chegar em 8, cara. Em 10 anos no máximo. Bom, e aí o que você vai precisar entender aqui? Só tem uma coisa que você pode fazer. Se você não vai considerar uma taxa de remuneração maior anual, que isso vai colocar o seu plano em risco, você só tem uma coisa sob controle, que é o quê? O quanto você vai poupar e investir. Então você vai ter que fazer a seguinte pergunta. Não estou satisfeito com o prazo que eu vou chegar no primeiro milhão? Não. Então, logo você só tem uma opção. Preciso poupar e investir mais. Dessa pergunta ou dessa afirmação, você vai chegar em 2 resultados possíveis. O primeiro deles é, eu consigo poupar e investir mais? Você vai falar o seguinte, não consigo, Gui. Hoje, dadas as minhas condições, as minhas responsabilidades, as minhas contas mês a mês, eu faço um esforço danado, eu consigo poupar e investir R$2.000 por mês. Então, não consigo poupar e investir mais do que R$2.000 de jeito nenhum. Show de bola. Show de bola como assim, né? Você já sabe o que você precisa fazer. Se você quer antecipar esse alcance aí do primeiro milhão, o que você vai precisar fazer? Aumentar a sua remuneração mensal. Poxa, como é que você vai fazer isso? Aí é com você, né? Talvez você peça uma promoção, ou mereça uma promoção, ou busque um emprego que pague melhor, ou busque um negócio que entregue um retorno um pouco maior, ou invista em capacitação profissional
canal, né, e busque aí uma promoção, não sei, mas se você não está satisfeito ou satisfeito com o prazo para chegar no primeiro milhão, não consegue poupar mais, investir mais do que os R$2.000, seu orçamento já está apertado, a única maneira de você antecipar isso é fazer o quê? Ganhar mais. E esse ganho adicional de remuneração mensal você direcionar para a sua poupança e investimento mensal. Do outro lado, é um pouquinho mais simples, né? Poxa, Gui, tenho uns R$50.000 investido hoje, poupo e invisto R$2.000 por mês, vou chegar lá em 12 anos, mas eu quero chegar em 10. Pergunta, você consegue poupar e investir mais do que os R$2.000 dadas as suas condições atuais de remuneração e compromissos financeiros, despesas fixas mensais? Consigo, Gui, consigo reduzir um pouco mais lazer, consigo reduzir um pouquinho aqui de viagem, consigo ir para um lugar um pouquinho mais barato, me hospedar em um lugar um pouquinho mais barato, né? O nível do carro que eu ando, às vezes eu reduzo um pouco o nível do apartamento que eu moro. Poxa, eu moro hoje num apartamento de 110 metros quadrados, sou eu, o meu marido, Gui, e um filho só, a gente pode ir para um apartamento de 2 quartos, que isso vai reduzir não só o seu aluguel, como várias outras despesas fixas, né? Como provavelmente a conta de energia elétrica, como provavelmente a conta de água, se for o caso, como provavelmente o seguro e vários outros custos indiretos que vão se reduzir, que não só o aluguel. Então, poxa, Gui, essa é a minha condição. Eu poupo e invisto R$2.000, mas se eu fizer um esforço aqui, né, um esforcinho adicional, eu consigo poupar e investir, por exemplo, R$2.500. Você vai colocar aqui R$2.500, aí você vai chegar nessa conclusão. Poxa, Gui, sim, se eu fizer alguns esforços adicionais aqui, eu consigo poupar mais do que R$2.000. Por exemplo, você consegue poupar e investir R$3.200 por mês, uma bela de uma grana. Se você colocar R$3.200 aqui por mês de poupança e investimento, olha lá o que vai acontecer. Você vai atingir o primeiro milhão em 10 anos. Opa, fazendo isso, Gui, eu consigo cumprir o meu prazo, que é atingir o primeiro milhão em 10 anos. Tá certo? Aqui você pode brincar à vontade. Você pode, poxa, Gui, se eu vendesse o meu carro aqui, eu ia conseguir de valor adicional inicial aqui R$100.000. Olha só que beleza. Poxa, ó, isso já reduziria ainda mais o prazo para você atingir a sua liberdade financeira. Então, com essa ferramenta em mãos, você consegue ir moldando o seu planejamento ao longo do tempo. E uma coisa que não tem aqui na planilha, não tem como você planilhar. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Sua remuneração mensal pode subir, você pode conseguir uma bolada aí de um trabalho ou de uma oportunidade na economia real e tudo mais, coisa que você não vai conseguir planilhar. Mas todo ganho adicional vai ser o quê? Uma surpresa positiva. Então, uma recomendação que eu dou aqui para você é o seguinte: faça uma simulação conservadora em termos de expectativa de retorno e também em termos de expectativa de poupança e investimento mensal. Eu já tô até vendo aqui nos comentários o pessoal falando, pô, alguém tá viajando, R$2.000 por mês, quem investe nisso por mês? Obviamente eu fiz só para provocar vocês. Agora adeque a planilha e a ferramenta à sua necessidade e obviamente à sua situação. Espero que você tenha gostado, o link para a planilha está aqui embaixo. Se inscreva no canal, um abraço e até a próxima.